Metallica é muito mais. Mais novo. É mais do tempo de vocês. Eu fiz um pouco umas curiosidades. Eu escolhi essa música e não pode falar sobre isso. Conhece? Depois que escutei a música, sem a letra. Escutei a letra. Eu escolhi essa música aqui no nosso vídeo. Deixa eu parar isso. Dá para não desligar, né? Turma, a banda homenageada é Metallica. Eu falei para vocês, né, que a nossa última banda foi o Queen. E aí eu fiz uma homenagem ao Queen tocando God Save the Queen, que é a última faixa do disco At Night at the Opera. Mas por que eu fiz isso? Porque, puxa vida, o Queen é uma banda inglesa e as melhores bandas de rock que a gente tem notícias são inglesas. Mas a gente precisa fazer uma correção, né? Tem muitas bandas norte-americanas muito boas. A nossa homenagem agora é o Metallica. O Metallica é uma banda norte-americana. E o que é interessante, o vocalista hoje do Metallica, o James Hetfield, ele era presidente do fã-clube do Motorhead nos Estados Unidos. O Motorhead tinha um fã-clube e o presidente do fã-clube do Motorhead nos Estados Unidos era o James Hetfield. Então não é à toa que eles produzem um som mais ou menos semelhante. Como o Motorhead não tem igual, o Motorhead é único, né? Então o Lemmy ainda vive, mas o Metallica é uma banda que fez muita coisa boa, ainda faz muita coisa boa. E essa música eu escolhi, bom, o disco é um dos meus prediletos, é o Master of Puppets. E essa música, Welcome Home Sanitarium, tem tudo a ver com o nosso ambiente politécnico, né? Então isso aqui realmente é meio que como um hospício, é um sanatório. Então eu escolhi o Welcome Home Sanitarium porque justamente faz uma homenagem ao nosso ambiente politécnico, que é um tanto quanto composto por malucos. Então tá cheio de doido aqui, então nada melhor do que colocar Welcome Home como uma música característica do Metallica. Uma belíssima música, bem legal. Tem, né, uns riffs fora de série. E tem uma coisa que é interessante, o vocalista ainda é o Cliff Burton. Ele era o baixista da banda, morreu num acidente de carro na Suécia. E aí foi uma coisa que foi uma perda muito grande pro Metallica. Ele era o vocalista e baixista. E aí depois o James Hetfield assumiu os vocais do Metallica. Então o Metallica é uma banda que merece uma homenagem especial. Esse disco, Master of Puppets, é da hora. Vale a pena. Não deixem o rock and roll morrer. Valorizem as grandes bandas do passado. Bom, dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Bom, o que nós precisamos falar hoje, agora? A gente falou bastante sobre... Show.
a gente falou bastante sobre floculadores hidráulicos, mas eu falei muito pouco ou quase nada sobre floculadores hidráulicos. Então, o que acontece? Nós temos no processo de floculação duas modalidades de floculadores. Da mesma forma que mistura rápida, a gente pode ter numa ETA mistura rápida mecanizada, pode ter mistura rápida hidráulica. Da mesma forma, a gente tem no sistema de floculação floculadores mecanizados, que nós já vimos, nós discutimos, fizemos exercícios, e agora a gente tem que falar um pouquinho sobre floculadores hidráulicos, que é uma outra opção, que é uma outra opção de sistemas de floculação. É uma outra opção. O que acontece? Dimensionamento. Tem alguma diferença, em linhas gerais, dos floculadores hidráulicos e mecanizados em termos de parâmetros de projeto? Na essência, não. Na essência, não. Por quê? Eu preciso de tempo de floculação. O tempo de floculação é o mesmo. Vai variar de 20 a 40 minutos. Os gradientes de velocidade situam-se dentro de uma mesma faixa. Ficam sempre na faixa de 100 segundos a menos 1 até 20 segundos a menos 1. As características básicas, tempo e gradiente, não mudam. Não tem diferença. No entanto, a diferença mais clássica e chave, qual que é? Em sistemas de floculação hidráulicos, da mesma forma que mistura rápida hidráulica, como é que eu vou conseguir o gradiente de velocidade? Por meio de perda de carga. Coisa que eu não preciso em sistemas de floculação mecanizado. Eu não cheguei a comentar com vocês antes, mas sistemas de floculação mecanizado, as perdas de carga, elas existem, mas elas são irrelevantes. Elas não têm nenhum tipo, eu não tenho nenhum tipo de preocupação com relação à perda de carga. Elas são irrelevantes, embora existam, porque tem o escoamento. No entanto, o gradiente de velocidade em sistemas de floculação hidráulicos, eles só vão acontecer por conta da existência de um gradiente de velocidade. Ou seja, o gradiente de velocidade é a mesma coisa. Gradiente é uma potência dividida por unidade de volume, mesma coisa. Lógico, raiz, e aí essa potência dissipada no escoamento vai ser igual a um certo gradiente ao quadrado, e volume. É a mesma coisa. Só que lembra, esta potência, quando eu tenho qualquer tipo de sistema hidráulico, agora esta potência dissipada, ela é função de uma perda de carga. Rho, G, Q, ΔH. Ou seja, essencialmente, enquanto num sistema de floculação mecanizado, essa potência dissipada, ela é introduzida por conta de um elemento externo ao escoamento, eu vou colocar um equipamento de agitação, esse equipamento de agitação vai possibilitar uma introdução de uma energia, essa energia vai ser dissipada no escoamento e eu vou garantir um gradiente. Aqui, essa potência dissipada vai ter que acontecer por meio de uma perda de carga. Da mesma forma que floculadores, da mesma forma que misturas rápidas hidráulicas, idêntico. Só que, lógico, como os gradientes são diferentes, essas perdas de carga serão diferentes. Agora, como é que eu consigo isso na prática? Então, o meu floculador hidráulico, eu tenho que agora criar alguma coisa, eu preciso criar algum dispositivo na minha unidade que permita que eu consiga atingir uma certa perda de carga para que eu possa ter um certo valor do gradiente de velocidade. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar aqui, vou colocar umas figuras para ajudar a entender como é que os nossos floculadores hidráulicos funcionam. Eu vou colocar para vocês algumas figuras e depois nós vamos detalhando isso um pouco mais para frente. E aí nós vamos discutindo as diferenças conceituais entre floculadores hidráulicos e floculadores mecanizados. Qual que é a sacada?
Nós temos dois tipos de floculadores hidráulicos preferenciais. Floculador hidráulico de fluxo vertical. O fluxo na unidade vai assumir uma conotação onde eu tenho um fluxo ascendente e descendente. Ou seja, são floculadores de fluxo vertical. E nós temos floculadores de fluxo horizontal. O escoamento ele não é mais ascendente e descendente, é escoamento horizontal. Bom, tem floculadores, outros tipos de floculadores, floculador Alabama, floculador de pedras, a gente normalmente não utiliza, faz muito tempo que nós não utilizamos esses tipos de floculadores hidráulicos. Eu vou falar nos dois mais relevantes, que são floculadores hidráulicos de fluxo horizontal e vertical. Bom, tá certo, mas o que eu consigo com isso? O que eu faço? Qual que é a ideia? Um floculador de fluxo horizontal, qual que é o conceito? Eu vou criar uma unidade, como essa aqui. Isso aqui é um floculador hidráulico de fluxo horizontal. Eu vou dispor nesse floculador um certo conjunto de chicanas. Eu vou colocar chicanas e eu vou forçar que o meu escoamento seja, por exemplo, fluxo horizontal. Vai ter esse sentido de escoamento. Eu vou colocar chicanas e eu vou forçar que o escoamento seja horizontal. Se ele for horizontal, é um floculador de fluxo horizontal. Ou seja, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para a esquerda. É um floculador de fluxo horizontal. Mas eu também posso forçar na minha unidade ter um escoamento de fluxo vertical. Ele é horizontal, ele é ascendente, descendente, ascendente, descendente, ascendente, descendente. Ora, mas por que eu faço isso? Essencialmente, eu faço isso, a colocação dessas chicanas, qual que é a ideia dessas chicanas? A ideia delas é criar o quê? Perda de carga. Todo escoamento tem perda de carga. E vocês devem relembrar lá da mecânica dos fluidos, essas perdas de carga normalmente são compostas por dois tipos, perdas de carga distribuídas e perdas de carga localizadas. Na hora em que eu coloco um conjunto de chicanas, onde eu forço o meu escoamento horizontal ou vertical, eu estou criando o quê? Perda de carga. Aonde que essas perdas de carga vão ser mais relevantes? Nas curvas 180 graus. Eu tenho perda de carga nos trechos retos? Tenho, mas elas são bem menores quando comparado com as perdas de carga localizadas, nas curvas. Essas perdas de carga que eu estou criando é justamente a perda de carga que eu preciso para garantir o processo de floculação. Então agora eu estou criando uma perda de carga. Eu crio uma perda de carga. Por que eu quero criar uma perda de carga? Porque eu quero garantir um certo gradiente de velocidade. Essa é a essência de floculadores hidráulicos. Qual que é o problema de floculadores hidráulicos? A perda de carga é função de quem? A perda de carga é função de quem? Essencialmente, da geometria da unidade. E é função da vazão. A geometria é fixa, eu conheço. O floculador está dimensionado, ele está lá. Ele tem uma geometria conhecida. Acabou. Então a perda de carga é função de quem? Da vazão. Se eu aumento a vazão, o que acontece com a perda de carga? Aumenta. Se a perda de carga aumenta, o que acontece com o gradiente? Aumenta. Se a vazão diminui, a perda de carga diminui. O que acontece com o gradiente? Diminui. Então o que acontece? Qual que é a grande restrição de sistemas de floculação do tipo hidráulicos? A grande restrição a eles é que, como eu não consigo controlar esta perda de carga, eu não consigo controlar o gradiente de velocidade. Se eu quiser um gradiente de velocidade fixo, a minha vazão tem que ser fixa. E nem sempre eu consigo operar estações de tratamento de água com vazão fixa. Ela pode variar. Se essa vazão variar, o que vai acontecer com o gradiente? Varia. Embora eu possa, na hora que eu estiver dimensionando o floculador hidráulico, eu posso criar alguns artifícios para possibilitar
a variação dessa perda de carga, mas não é muito comum e é difícil fazer isso. Ou seja, em resumo, fluculadores hidráulicos, qual que é a grande restrição? Eu não consigo controlar os gradientes de velocidade, diferentemente de fluculadores mecanizados. E dada a importância de você ter um floco de bom tamanho, de tal forma que eu consiga separar num processo de sedimentação, é natural que estações de tratamento de água sejam melhor dimensionadas adotando-se fluculadores mecanizados. Então a gente acaba sempre dando preferência em projetos de estações de tratamento de água a fluculadores mecanizados. Mesmo instalações pequenas, a gente acaba dando preferência para fluculadores mecanizados, porque são muito mais robustos e muito mais versáteis. Mas não significa com isso, não é que fluculadores hidráulicos não funcionem. Funcionam. Eles apenas têm uma restrição com relação à sua operação. Elas dependem de ter uma vazão mais ou menos fixa, constante ao longo do tempo. Variações intensas não são adequadas. Infelizmente, no Brasil, nós temos inúmeras unidades que acabam sendo projetadas para trabalharem com uma vazão e elas acabam trabalhando com vazão superior. E aí esse aumento de vazão faz com que aconteça o aumento de perda de carga e o aumento da perda de carga faz com que aumente o gradiente de velocidade. Isso pode causar um prejuízo na operação do processo. Por isso que sistemas de floculação mecanizados são muito mais versáteis. Vamos mostrar, eu tenho aqui algumas fotos, mas eu prefiro de alguns floculadores. Vamos mostrar alguns vídeos que eu acho que é mais adequado. Tá, eu vou... Deixa eu ver se eu apagar mais uma luz, fica melhor ali no... Isso aqui é um floculador hidráulico, vou mostrar para vocês. Essa primeira etapa é a mistura rápida. Água bruta chega na estação, eu tenho uma calha partial, que me serve com elemento de medição de vazão, é um macromedidor. E aí aqui, como eu tenho um ressalto hidráulico, eu tenho grande turbulência, aqui eu faço a mistura rápida. Então, isso aqui é a mistura rápida, eu vou soltar o vídeo e vocês vão ver. Da mistura rápida em diante, o que acontece? Eu tenho a mistura rápida, um canal, e aí eu tenho a divisão da vazão para 2 floculadores hidráulicos. Aí vocês vão observar que esse floculador hidráulico então, mistura rápida, chegada da água bruta, coagulação, e aqui o floculador hidráulico. Observa que o meu floculador hidráulico ele tem disposto um conjunto de chicanas. Então eu tenho aqui uma comporta, outra comporta. Puxa, toda vez mostra esse negócio. Eu tenho uma comporta, outra comporta. Isso aqui é um floculador hidráulico, vai para lá. E aqui tem um outro floculador hidráulico. Essa ETA tem 2 floculadores hidráulicos. E aí a água vai passar por esse conjunto de chicanas. E vocês estão percebendo que a água está tendo um trajeto zigue-zague. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E assim vai. A disposição dessas chicanas é essa disposição que faz com que eu tenha uma perda de carga. E esta perda de carga me garante um gradiente de velocidade. Esse filme, ele está no canal no YouTube, e aí depois eu vou deixar o link, caso vocês queiram assistir com mais calma. Mas vocês vão perceber que aqui talvez vocês não consigam ver, porque a resolução da tela não é muito boa, mas na tela do computador é muito melhor. Vocês vão observar nitidamente a formação dos flocos. Ou seja, não é que a floculação hidráulica seja pior do que a floculação mecanizada. Não, elas funcionam bem, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Se é que a gente pode dizer assim, ela não tem flexibilidade. Mas se você me perguntar, mas forma o floco? Forma.
Forma o floco? Forma. Forma direitinho. É um bom floco? É. Só que se porventura alterar a vazão, mudar para mais, mudar para menos, eu não tenho controle do gradiente. Então, vocês estão percebendo? O fluxo está fazendo isso. Observa que já na parte final do fluculador, você consegue já ver a formação do floco. Você já consegue ver o floco se formando. Você vê com nitidez a formação do floco. Ele se forma. Aí tem que andar com cuidado para não tomar um banho. Senão, velho, já era. É tibum. Tem que andar assim, né? Bem devagarzinho. Né? Então você observa nitidamente. Puxa, eu formo o floco. Ele funciona. Funciona. O problema é que o dimensionamento deste tipo de unidade, ele é super chato. Por que ele é chato? Ele é muito mais chato de se dimensionar do que um fluculador mecanizado. Por quê? Porque aqui eu tenho que criar esta perda de carga. Eu tenho que criar. De tal forma que eu consiga ter um certo valor de gradiente de velocidade, eu tenho que criar. Então, por isso que é mais difícil, porque a pergunta que vocês podem fazer, tá bom, mas quantas chicanas que eu vou colocar? Coloco 10 chicanas, 20 chicanas, 30 chicanas? Pois é, se eu coloco mais ou menos chicanas, eu aumento mais ou menos a perda de carga. Então, a perda de carga, eu preciso saber a perda de carga, e aí, sabendo a perda de carga, eu preciso dar um jeito de fazer a disposição dessas chicanas para criar essa perda de carga. Oh, mas isso é chato de fazer. Vamos mostrar um outro fluculador hidráulico. Vocês notaram? Tem alguma coisa que vocês notaram aqui? Ó, observa o fluculador. Vocês estão observando alguma diferença de espaçamento entre essas chicanas? Se vocês observarem, vocês vão observar que o espaçamento entre essas chicanas é semelhante, não é? Então, em tese, me parece que a perda de carga em todo fluculador é a mesma. Se a perda de carga em todo fluculador é a mesma, não tem variações, esse fluculador está sendo dimensionado com que gradiente de velocidade? Constante ou variável? Constante. Porque eu olho o fluculador, não vejo diferença entre o espaçamento entre as chicanas, então a impressão que dá parece que essa perda de carga é constante. Se essa perda de carga é constante, então parece que o gradiente é constante. Isso é muito comum. Muitas vezes a gente observa fluculadores hidráulicos que são dimensionados com um gradiente único, constante. Eu posso fazer e eu vou mostrar para vocês o porquê disso. Eu vou mostrar um outro fluculador hidráulico. Eita, peraí. Se ele vai demorar um pouquinho para baixar, deixa eu ver um outro aqui. Isso aqui é um outro fluculador hidráulico. Na Bolívia. É em Potosí. Grande Potosí. Tem 2 times de futebol, Real Potosí. O problema é jogar lá, 4.000 metros de altitude. Aí, velho, não é muito fácil, não. Tem que ser macho para jogar lá, viu? 4.000 metros não é mole, não. Eu vou mostrar para vocês um fluculador hidráulico. Aqui é a chegada da água bruta. Essa água é muito boa porque é água de gelo. Ela vem de 5.000 metros de altitude e desce aí para 4.000. Isso é um fluculador hidráulico.
Estão observando a disposição das chicanas? Estão percebendo? Só que observa o seguinte, no início, aqui dá para observar que esse espaçamento é ele é pequeno. Mas vocês vão observar no final que esse espaçamento ele aumenta. Por que o espaçamento... Está vendo lá em cima? Você consegue ver direitinho. No início, o espaçamento é menor. No final, o espaçamento entre as chicanas é maior. Mas por que isso? No início, você quer gradiente maior. Como você quer gradiente maior, você quer perda de carga maior. Perda de carga maior, você coloca mais chicanas. No final do processo, você quer um gradiente menor. Gradiente menor significa perda de carga menor. Perda de carga menor significa o espaçamento entre as chicanas menor. Perceberam? Joia? Isso é um fluculador hidráulico de fluxo horizontal. O que é que muda de fluculadores hidráulicos, essencialmente, de fluxo horizontal para fluxo vertical? A profundidade. Porque o escoamento em fluculadores de fluxo horizontal é um escoamento onde eu tenho direita e esquerda, e aí eu tenho uma curva. Fluculadores de fluxo vertical, eu tenho que criar um escoamento ascendente e descendente. Então, a altura em fluculadores de fluxo vertical, a altura é maior. A altura é da ordem de 3 metros a 4 metros de altura. Fluculadores de fluxo horizontal, a altura é menor. A altura é 1 metro a 1,5 metros no máximo, porque o escoamento se dá no plano horizontal. Por isso que fluculadores de fluxo horizontal ocupam mais área quando comparados com fluculadores de fluxo vertical. Mas, conforme eu disse para vocês, nós temos que discutir algumas questões de ordem construtiva desses fluculadores. E aí eu vou mostrar para vocês por que é mais difícil a construção de fluculadores hidráulicos, por que é mais chata a sua operação, porque requer vazão mais ou menos constante, e aí a gente vai acabar guiando o nosso raciocínio. Os nossos parâmetros de projeto mais relevantes. Quais são os nossos parâmetros de projeto mais relevantes? A gente vai fazer alguns exercícios, algumas contas, e aí eu vou mostrar para vocês. Muda o tempo de detenção? Não. O tempo de detenção continua sendo sempre o mesmo, de 20 a 40 minutos. Só que como nós temos agora o escoamento ascendente, descendente, nós temos algumas preocupações com relação a velocidades. Coisa que em fluculadores de fluculadores mecanizados eu não me preocupava com isso. Agora eu tenho que me preocupar. Qual que é a recomendação básica? Que as velocidades nos trechos, no escoamento, trechos retos, podem ser trechos retos no plano horizontal, podem ser nos trechos retos no plano vertical. Essas velocidades, recomendável que situem-se em torno de 0,1 a 0,4 metros por segundo. E que a velocidade nas curvas, eu não tenho curvas, é onde vai acontecer a minha perda de carga preponderante, nas curvas 180 graus. A velocidade nas curvas, a recomendação é que ela seja em mais ou menos 2/3 da velocidade nos trechos retos. A velocidade na curva um pouco menor. E aí a preocupação mais relevante é a preocupação construtiva. A distância entre as chicanas é interessante que ela não seja muito pequena. O ideal é que essa distância mínima entre as chicanas
seja da ordem de 0,6 metros. Por quê? Limpeza. A pessoa tem que entrar para limpar. Lembra, floculadores, eu preciso de tempos em tempos fazer manutenção. Ocorre deposição de sólidos, eu tenho que limpar. E aí, se eu tenho uma distância muito pequena entre essas chicanas, o que vai acontecer? Eu não consigo fazer limpeza, eu não consigo entrar. Mas esse é um problema desse tipo de floculador, especialmente floculadores de fluxo vertical. Por isso que quando a gente dimensiona floculadores, quando alguém fala, olha, queremos floculadores hidráulicos, a gente acaba sempre recomendando floculadores de fluxo horizontal, porque a profundidade é menor, a área é maior e é muito mais fácil você acomodar esses espaçamentos entre as chicanas, que é da ordem de 0,6 metros. Lógico, não é que tem que ser 0,6, pode ser um pouco menor, mas você não consegue fazer muito menor, senão você não consegue construir floculador, não consegue construir. Como é que você coloca essas chicanas? Pode ser de concreto, pode ser com placa fibra de vidro, pode ser, nossa, escureceu tudo, pode ser de diferentes materiais, mas eu preciso construir. E a construção é mais difícil desse tipo de unidade. Por isso que a gente sempre dá preferência para floculadores do tipo mecanizados. Sempre que possível, floculadores mecanizados. Perceberam? Conseguiram entender direitinho os conceitos clássicos? Conseguiram entender o jeitão? Conseguiram? Opa. Tranquilo? Nenhuma dúvida? De resto, muda o gradiente? Não. O gradiente continua variando de 80 segundos a menos 1 a 20 segundos a menos 1. Também, sempre que possível, gradientes escalonados de montante para jusante. E o parâmetro G vezes T também continua sendo válido na faixa de 3 vezes 10 à quarta e 2 vezes 10 à quinta. Os parâmetros de projeto são exatamente os mesmos. A única coisa que muda é que em floculadores hidráulicos eu preciso agora criar esta perda de carga. Porque é a perda de carga que vai garantir o gradiente de velocidade. Perceberam? Vamos fazer umas contas? Para a gente entender bem o conceito? Vamos fazer umas contas e aí depois eu lanço um desafio para vocês. Opa, não posso. Tem que deixar aqui. Vamos fazer umas contas. E aí a gente vai conseguir deixar direitinho. Para a gente deixar o conceito bem claro. Vamos fazer esse aqui. Vamos fazer um primeiro exercício mais simples. E aí a gente consegue depois refinar um pouquinho mais. Vamos fazer o seguinte. Vamos admitir que eu tenha Vamos supor que eu tenha um floculador dimensionado por uma vazão de 80 litros por segundo. A vazão afluente é igual a 80 litros. É um floculador hidráulico de fluxo horizontal. Vamos admitir que o volume no decantador, o volume dele, o volume do floculador, seja igual a 180 metros cúbicos. E vamos admitir que eu queira gradientes escalonados de montante para jusante, Gs.
variando de 80 segundos a menos 1, 50 segundos a menos 1, a 30 segundos a menos 1. Ou seja, eu quero que o meu floculador hidráulico tenha uma região onde eu consiga ter um gradiente de 80 segundos a menos 1, 50 segundos a menos 1 e 30 segundos a menos 1. O exercício que nós vamos fazer é um exercício simples, conceitual, que lembra o que a gente fez na nossa aula passada lá, o primeiro. Primeiro ponto, tempo de detenção, tá ok? Vamos tentar fazer uma verificação desse floculador. Tempo de detenção, tá ok? Como é que vocês conseguem determinar o tempo de detenção? Tempo de detenção hidráulico, né? Θ. O que é o θ mesmo? Volume por vazão. Qual que é o volume? 180 metros cúbicos. Cuidado com as unidades. Qual que é a nossa vazão? 80 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Então isso aqui vai dar segundos, mas aí você divide, né? Faz as suas contas, vai dar segundos, divide por 60, dá um tempo de detenção de 37,5 minutos. Tá joia? Tá razoável? Tá, né? Se o meu floculador tem volume de 180 metros cúbicos e a vazão é 80 litros por segundo, bom, o tempo de detenção é 37,5 minutos. Ora bolas, mas eu quero que meu tempo de detenção fique da ordem de 20 a 40 minutos, tem algum problema? Não. Está mais do que razoável, está em ordem. Então, aqui está tudo em paz. Qual que é a potência dissipada no escoamento? De tal forma que eu precise garantir esses gradientes de velocidade de 80, 50 e 30 segundos a menos 1. Potência dissipada no escoamento. Quanto tem que ser? Consigo calcular? Ora, essa potência dissipada é função de quem? É função do gradiente. Lembra, a potência dissipada no escoamento é ela que vai me permitir o gradiente de velocidade. Isso é universal, independe, pode ser sistema mecânico, pode ser hidráulico. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Potência dissipada. Vou fazer as contas. Eu quero um gradiente inicial de 80 segundos a menos 1. Ora, o que é esta potência dissipada? Essa potência é o gradiente ao quadrado, mi, volume. Quanto que é o primeiro gradiente? 80 ao quadrado. Qual que é o mi? 1 vezes 10 a menos 3, todos em sistema internacional. E o volume é 180 metros cúbicos? O volume total do floculador é 180 metros cúbicos. Mas eu quero no primeiro terço dele, eu quero um gradiente de 80 segundos a menos 1. No segundo terço, 50 segundos a menos 1. E no terceiro terço, eu quero 30 segundos a menos 1. Então, na verdade, o volume não é 180 metros cúbicos, é 180 dividido por 3. Porque eu vou ter um terço do volume com gradiente de 80, um terço com gradiente de 50, um terço com gradiente de 30. 180 por 3 é 60 metros cúbicos. Então, a potência que eu preciso, nesse primeiro terço, se você fizer essa conta, vai ser 384 watts. Eu posso fazer a mesma conta para as outras câmaras. Eu vou colocar aqui no canto. Eu vou colocar aqui câmara 1, câmara, seção, né? 1, 2, 3. O G, isso aqui é 80, é 50 e é 30. Vou colocar aqui a potência dissipada em watts. Eu calculei a primeira.
é 384 watts. Se eu fizer a mesma conta para gradiente de 50 para gradiente de 30, eu vou ter potências de 150 watts e vou ter uma terceira potência de 54 watts. Essa é a potência dissipada no escoamento. Acontece que, para que eu possa dissipar esta potência no escoamento, eu preciso de quem? Perda de carga. Agora, quanto que é essa perda de carga? Cadê aqui? Quanto que é essa perda de carga? Vamos calcular aqui. Agora é fácil, né? Esse exercício é fácil porque ele é um exercício apenas conceitual. Mas qual que é a perda de carga que eu preciso? Tópico. Qual que é a perda de carga que eu preciso? Qual que é a perda de carga que eu preciso? Perda de carga é fácil. Potência dissipada é ρg Q ΔH. Portanto, esta perda de carga em metros é a potência dissipada dividido por ρg Q. Pega a primeira. Qual que é a potência dissipada? 384 watts. Rho, eu coloquei, para ficar direitinho, deixa eu ver o valor que eu adotei. Eu coloquei 998,2 quilos por metro cúbico, 9,81 metros por segundo ao quadrado, e a minha vazão, que é 80 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Cuidado com as unidades, o sistema é dimensionalmente correto. Potência em watts, massa específica quilos por metro cúbico, G metros por segundo ao quadrado e vazão metro cúbico por segundo. Esta perda de carga, se você calcular, ela deu igual a 0,49 metros. E se eu fizer a conta, para cada uma dessas diferentes câmaras, ΔH em metros de coluna d'água, isso aqui vai dar 0,49 metros, 0,19 metros, 0,069 metros. Portanto, eu tenho uma perda de carga total de 0,751 metros de coluna d'água. Ou seja, o que está acontecendo? Para que eu possa garantir os meus gradientes de velocidade que eu quero, 80 segundos a menos 1, 50 segundos a menos 1, 30 segundos a menos 1, eu preciso de perda de carga. Na primeira câmara, eu preciso de um gradiente de 80 segundos a menos 1. Eu preciso de uma perda de carga de 0,49 metros, ou seja, 49 centímetros. Mas no segundo terço do floculador, o meu gradiente é menor, é 50. Eu preciso de uma perda de carga menor, 0,19 metros. E no terço final eu preciso de um gradiente pequeno, 30 segundos. Então a minha perda de carga vai ser menor, 0,069 metros. Se você somar, então qual que é a perda de carga total que eu preciso ter? 0,75 metros. Floculador hidráulico, para que eu possa garantir gradiente de velocidade, eu preciso, portanto, de perda de carga. Dúvidas? Sacaram? Uma última pergunta. Vamos admitir que eu faça o seguinte, não. Esse negócio, eu não quero variar esse gradiente de velocidade. Eu não quero.
Eu quero ter um gradiente constante. Posso ter? Posso. Não tem problema nenhum. Desde que eu já vou comentar qual é a vantagem em si disso. Vamos supor que alguém diga o seguinte: não, eu quero um gradiente constante em todo o sistema de floculação. Constante e igual a 40 segundos a menos 1. Eu quero um gradiente constante igual a 40 segundos a menos 1 em todo o sistema de floculação. Posso fazer isso? Posso. Lembra o primeiro vídeo que eu mostrei para vocês? Não tinha lá um floculador cuja disposição das chicanas era tal que o espaçamento era sempre o mesmo? Isso é um floculador de fluxo horizontal com gradiente constante. Muda alguma coisa aqui? Não. Quer dizer, muda. Qual que é a potência dissipada? Entendeu? Qual que é a potência dissipada? Qual que é a potência dissipada? Vai mudar alguma coisa? Potência dissipada é G ao quadrado, μ, pelo volume. Qual é o gradiente que eu quero? 40 segundos a menos 1 ao quadrado. μ, 100 vezes 10 a menos 3. E o volume? 60? Não. Como o gradiente é constante, eu posso utilizar os 180 metros cúbicos. Bom, tanto faz, eu podia colocar 60, 60, 60, só que aí eu ia ter que somar. É a mesma coisa. Aqui, como o gradiente é constante em todo o floculador, eu posso utilizar o volume total do floculador, 180 metros cúbicos. E essa potência, portanto, que tem que ser dissipada no escoamento em razão de uma perda de carga, vai ser igual a 288,6 watts. E a perda de carga é a mesma coisa. A perda de carga é a mesma coisa. Potência é igual a ρ, G, Q, ΔH. O que é o ΔH, portanto? A minha perda de carga é a potência que eu tenho, agora 288,6 watts, dividido por ρ, dividido pelo G e dividido pela vazão. Isso vai me dar uma perda de carga em metros da ordem de 0,368 metros. Uma perda de carga de aproximadamente 37 centímetros, aproximadamente 40 centímetros. Eu preciso desta perda de carga de tal forma que eu consiga atingir este gradiente de velocidade. Essa é a essência de floculadores hidráulicos. Esta é a essência. O problema maior nosso, qual que é? Não é esse. Meu problema maior, tudo bem, esse é um problema de ordem conceitual, onde a gente mostra que esse gradiente de velocidade ele vai ser atingido com base numa perda de carga que tem que ser criada pelo escoamento. Mas a questão é, como é que eu vou criar a geometria do meu floculador para dar essa perda de carga? Esse é o problema mais difícil. Por isso que o dimensionamento de floculadores hidráulicos ele é mais chato, porque eu tenho que estudar diferentes geometrias de exposição de chicanas para criar esta perda de carga. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Hoje não dá tempo. Hoje não dá tempo. Eu vou mostrar agora um outro exercício. Pessoal, alguma dúvida? Tá, nós vamos deixar isso para fazer posteriormente,
porque eu preciso de mais tempo para mostrar para vocês. Mas nós vamos agora refinar um pouco mais o nosso exercício. Esse é um exercício de ordem conceitual. Vamos fazer mais um. A gente consegue ver mais um hoje direitinho. Um pouquinho mais elaborado. E aí vai nos lembrar um pouco alguns exercícios que nós já fizemos. Mas vou mostrar para vocês. E aí, alguma sugestão de banda para a gente homenagear? Ai, foi. Alguma sugestão? Eu coloquei, vocês sabem que todos esses vídeos estão lá no canal, né? E aí tem uma banda que o pessoal pede, é unânime. Eu disse, não, nós vamos, é unânime. Vocês conseguem chutar qual que é? Já teve uma meia dúzia que falou, e essa, vai? Digo, não, vai, lógico. Adivinha qual que é? Não. Guns N' Roses tá, não. Ah, Guns N' Roses é meio esquisitão, né? Mas tudo bem, vai. Mas não é. Não, Nirvana não. Nirvana é legal, mas não é o Nirvana, não. Qual que é uma banda icônica no mundo que, cara, todo mundo escuta, já escutou? Qual que é o disco mais vendido no mundo? Oi? Kiss? Não, Kiss é legal, mas não é o Kiss, não. Pink Floyd. Cara, Pink Floyd, uns 10 já mandaram. Professor, cadê o disco do Pink Floyd? O Pink Floyd, e o Pink Floyd? Não, o Pink Floyd vai ser homenageado. Cara, é Pink Floyd. Pink Floyd, todo mundo cobra. Cadê o Pink Floyd? Pink Floyd é da hora. Mas vamos lá, qual que é o exercício que eu tenho? Mas deixa lá que Pink Floyd está na lista. Isso aí é fato. O sistema, eu tenho um sistema de floculação agora. Eu tenho. É um sistema de floculação de fluxo horizontal. Ele tem esse jeitão. Ele tem esse jeitão. Ele tem. Isso é uma vista superior. Ele tem 8 metros de largura. 8. Ele tem 18 metros de comprimento. E ele tem, vou colocar aqui algumas características. Ele tem aqui a disposição de algumas chicanas. Deixa eu colocar de outra cor para deixar bem nítido. Ele tem umas chicanas dispostas e a disposição dessas chicanas tem esse jeitão. Ele tem uma chicana aqui, lógico, eu vou colocar só um. Aqui. Isso aqui é só uma mera representação, tá? E aí continua. E aí, lógico, lá no final, deve ter lá, tem lá. Aqui. E aí eu tenho um fluxo com este sentido. Isso aqui é uma vista superior. Tá certo? Qual que é a característica desse fluculador? A altura do nível d'água é 1,2 metros. Ela é conhecida. E eu tenho um certo número de canais de escoamento, vou colocar NC. Eu tenho 72 canais. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 72 canais de escoamento. 72 canais. Percebe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 72 canais distribuídos num comprimento de 18 metros. Ou seja, meu problema, fluculador é conhecido.
A geometria dele é conhecida. Eu tenho uma vazão. Que vazão? Eu tenho uma vazão... Oxa vida. Ou eu escrevo pressionando muito, ou esse giz é muito ruim. 80 litros por segundo. É a minha vazão. Ou seja, o meu fluculador é conhecido. Vazão conhecida, altura conhecida. Eu tenho 72 canais de escoamento. E aí eu tenho aqui uma largura. Esta passagem, essa curva 180 graus, tem uma dimensão. Ela é 0,4 metros. A curva, ela tem uma largura de 0,4 metros. Ou seja, o floculador tem características, todas são conhecidas. Tudo é conhecido. Então agora nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Passo A. Esse tempo de detenção é adequado? Θ é adequado? É fácil. Esse é fácil por quê? Porque o tempo de detenção é igual a volume por vazão. Qual que é o volume desse floculador? Eu tenho a dimensão dele. Ele é 8 metros por 18 metros, 1,2 metros dividido pela vazão. 80 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Essa conta é mais ou menos óbvia. Vai dar um tempo de detenção de 36 minutos. Razoável? Razoável? Sim. O tempo de detenção a gente sempre recomenda que fique de 20 a 40 minutos. Então tá bom. B. Se eu tenho um escoamento, o meu floculador é fluxo horizontal, eu tenho um escoamento onde eu tenho curvas 180 graus dispostas na minha unidade, aonde que eu tenho as minhas perdas de carga mais relevantes? Perda de carga distribuída e perda de carga localizada. Mas de ambas, qual que é a mais significativa? Perda de carga localizada. Então, item B, qual que é o valor da perda de carga localizada? E como é que eu calculo perda de carga localizada? Perda de carga localizada, normalmente, é um K, um V ao quadrado, vezes 2G, por 2G. É um K vezes o termo cinético. Agora, aonde eu tenho essa perda de carga localizada? Nas curvas 180 graus. E curvas 180 graus, quanto vale esse K? Esse K normalmente é da ordem, na verdade varia de 2,8 até 4,2. A gente pode adotar um K, eu adotei um K, da ordem de 3,2, que é um valor médio. Lembra, o K é função da geometria da peça. É uma curva 180 graus. Então, esse K que me permite calcular a perda de carga localizada em curva 180 graus, eu vou adotar um K de 3,2. Que velocidade que é essa? É a velocidade na curva. É a velocidade nesta curva. Por isso que eu preciso dessa largura da passagem. Pergunta, qual que é a velocidade na curva? É vazão por área de escoamento. Qual que é a vazão? 80 vezes 10 a menos 3 metro cúbico por segundo. E a área? É a altura vezes esta largura. Altura pela largura. Dá 0,4 metros. Eu tenho que conhecer as características geométricas do meu floculador. Essa velocidade na curva é 0,167 metros
metros por segundo. É a velocidade na curva. Ora, se eu conheço a velocidade na curva, e eu conheço o K, eu consigo calcular a perda de carga. Mas quantas curvas que eu tenho? Quanto eu tenho? Eu tenho 72 canais. Quantas curvas que eu tenho? Oi? Amanda? Maiara. Maiara falou 71. Porque veja bem, se eu tivesse 2 canais, eu teria uma curva. 3 canais, 2 curvas. Então é n menos 1. Se eu tenho n canais, então eu tenho n menos 1 curvas. Então, quanto que é esta perda de carga localizada? Essa perda de carga vai ser, eu vou escrever esse NC menos 1, né, número de canais, vezes o K, velocidade na curva ao quadrado, por 2G. Isso aqui é igual 72 menos 1, 71, vezes 3,2, vezes a velocidade na curva 0,167 ao quadrado por 2G, 9,81. Portanto, a minha perda de carga em metros de coluna d'água vai dar 0,322 MCA. Ou seja, 32,2 centímetros é a minha perda de carga. Item C. Isso aqui eu vou deixar para vocês. Vamos lá. Civis. Onde estão os civis aqui? Civis. Civil. Civis. A minha perda localizada, sem sombra de dúvida, ela é muito mais significativa do que a minha perda de carga distribuída. Como é que eu posso calcular a minha perda de carga distribuída? Não. A diferença de altura é a perda de carga total. A diferença de altura é a perda de carga total, que é, na verdade, a soma entre as perdas de carga localizadas mais distribuídas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui perdas de carga distribuídas. Pode ser que quem não é civil, isso não tem mecânica dos fluidos, isso tem hidráulica. E quem faz hidráulica são os civis e os ambientais. Depois, para quem não é do curso original civil e ambiental, depois a gente pode mostrar com mais calma. Mas perda de carga distribuída, você calcula com qual fórmula mesmo? Fórmula de? Não. É escoamento livre, fórmula de Manning. Então, vazão é igual a 1 sobre N, área, raio hidráulico a 2/3 e a declividade da linha de energia a meio. Isso aqui é fórmula de Manning. Esse N refere-se à natureza da rugosidade das paredes do canal. Normalmente, concreto, esse N é 0,013. A área de escoamento eu tenho, porque eu conheço a dimensão desses canais. Quanto que eu tenho aqui? 18 metros. Quantos canais de escoamento eu tenho? Vamos chamar isso aqui de E. Quanto que é esse E? Esse E, quanto que é? É 18 metros? Ou, se vocês quiserem, 18 metros. Dividido por quanto? Por 72 canais. Esse E, se você fizer a conta, é 0,25 metros. Ou seja, é o espaçamento entre as chicanas. Aqui, turma, eu estou admitindo só dimensões úteis. Porque, lógico, essas chicanas ocupam uma certa dimensão. Eu estou trabalhando com dimensões úteis para facilitar. Isso aqui é conhecido. Se isso aqui é conhecido, a área é conhecida, raio hidráulico é conhecido. Eu vou colocar, para não deixar o buraco para os civis. Quanto que vale a área?
A área de escoamento é 0,25 vezes 1,2 metros. É essa a área de escoamento. Concordam? Isso não tem muito segredo, não. A área de escoamento, cadê? A área de escoamento, portanto, é 1,2 metros vezes 0,25 metros. Certo? Essa área... tá aqui. Eu já fiz direto. Se alguém puder calcular, calcula para mim, só me passa o valor, eu coloco. O que é raio hidráulico mesmo? Civis, cadê os ambientais? Oi? Isso. Seu nome? Amanda. Amanda falou bem. O que é raio hidráulico? Raio hidráulico é a área molhada dividido pelo perímetro molhado. Quanto que é a área? 1,2 metros por 0,25 metros. O que é o perímetro molhado? Fazendo uma seçãozinha desse escoamento aqui. O que você tem é isso aqui. Você tem um canalzinho com largura de 0,25 metros e uma altura de 1,2 metros. O que é o perímetro molhado? É esta dimensão aqui. Isso é o perímetro molhado. E o que é a área molhada? A área molhada, ou área, é esta área aqui. Que eu marquei em laranja. Portanto, meu perímetro molhado, quanto que é? 0,25 metros mais 2 vezes 1,2 metros. O meu raio hidráulico é igual a 0,113 metros. E a área quanto que dá? É certinho? 0,30 metros. Quadrados. E aí, vazão, conheço. O N, concreto, 0,013, conheço. Área, conheço. Raio hidráulico, conheço. Eu consigo calcular a perda de carga unitária por metro, que é o J. O J é a perda de carga unitária. O que é o J, se a gente fizer essa conta? Eu calculei aqui, deu 2,194 vezes 10 a menos 4 metro por metro. Isso é metro de coluna d'água por metro linear de escoamento. Se eu quiser a minha perda de carga localizada, ou melhor, distribuída, eu preciso multiplicar o J por um comprimento. Que comprimento que a água vai percorrer comprimentos retos? 8 vezes 72. Quanto dá? Isso. Vou colocar aqui no cantinho. Qual é o meu comprimento? 8 vezes 72 metros. Esse comprimento dá 576 metros. Portanto, se eu multiplicar 2,194 vezes 10 a menos 4 metro por metro vezes 576 metros, vai me dar uma perda de carga 0,126 metros. Concorda que ela é bem menor do que a perda de carga localizada? Concorda? Ela é bem menor. Não é que ela seja zero, não é zero, ela é bem menor. Pergunta, quanto que é a perda de carga total? E aí pergunta, e qual que é o gradiente de velocidade? Concorda que agora é fácil calcular? Por quê? Porque eu tenho a perda de carga localizada, tenho a perda de carga distribuída.
Se eu tenho perda de carga localizada e perda de carga distribuída, eu consigo calcular quem? Consigo calcular a perda de carga total, consigo calcular a potência dissipada no escoamento e eu consigo calcular o gradiente. Pronto! A única coisa que é chato é que esses cálculos envolvem, eu preciso calcular essas perdas de carga localizadas e distribuídas. Isso é fácil porque a geometria é conhecida. Muitas vezes a geometria não é conhecida, eu tenho que criar essa geometria. É mais difícil. Mas vamos lá. Para a gente poder finalizar um exercício que seria um exercício de verificação da unidade. Bom, então, perda de carga distribuída de perda de carga total. Ora, o que é a perda de carga total? ΔT é a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada. A perda de carga distribuída, 0,322 metros, mais a perda de carga localizada, 0,126 metros. Então, a minha perda de carga total vai ser igual a 0,448 metros de coluna d'água. Agora, eu posso calcular a potência dissipada no escoamento e posso calcular o gradiente de velocidade. E aí a gente consegue finalizar. Ora, o que é o gradiente? É a potência dissipada por μ, volume. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Qual que é a potência dissipada? É ρ, G, Q, ΔH, dividido por μ, dividido pelo volume. Conheço ρ? Conheço. Conheço G? Conheço. Conheço a vazão? Conheço. Conheço a perda de carga? Calculei. Conheço μ? Conheço. Conheço o volume? Conheço tudo. Então agora eu consigo calcular o gradiente. Isso aqui é 998,2 vezes 9,81 vezes 80 vezes 10 a menos 3 vezes 0,448 MCA dividido por 1 vezes 10 a menos 3. E o volume total do fluculador, quanto que é mesmo? O volume total é 172,8 metros cúbicos. Raiz, tudo isso. Poxa, finalmente, este G, se você fizer o cálculo, dá 45 segundos a menos 1. Pronto. Então, qual que é o incômodo desse exercício, ou melhor, desse tipo de floculador? Todo esse gradiente, ele se deve à ocorrência de quem? Uma perda de carga. Essa perda de carga está acontecendo graças à ocorrência desta vazão. 80 litros por segundo. Então esse gradiente só vale para esta vazão de 80 litros por segundo. O exercício que eu vou pedir para vocês fazerem. E aí a gente discute os resultados na semana que vem. O exercício é o seguinte. Eu posso apagar aqui. Mesmo problema, mesmo exercício, mesmas condicionantes, o fluculador conhecido E, F.
E se a vazão aumentar para 100 litros por segundo, o que vai acontecer? Vamos supor que a vazão aumente para 100 litros por segundo. O que vai acontecer? O tempo de detenção aumenta ou diminui? Diminui. Mas se a vazão aumenta, o que acontece com essa velocidade nos trechos retos e nas curvas? O que acontece? A velocidade aumenta. Se a velocidade aumenta, o que acontece com as perdas de carga localizadas e distribuídas? Aumentam. Se a perda de carga aumenta, o que vai acontecer com a potência dissipada no escoamento? Aumenta, porque ela é diretamente proporcional à perda de carga. Se a potência dissipada aumenta, o que acontece com o gradiente? Aumenta. Ou seja, o gradiente de velocidade passa a depender da vazão. Se a vazão aumenta ou diminui, o gradiente aumenta ou diminui. Então, portanto, qual que é a limitação de fluculadores hidráulicos? Eu não tenho controle do gradiente. Por isso que a opção número 1, quando a gente vai projetar uma estação de tratamento de água, é sempre nós optarmos por fluculadores mecanizados. Lembrando sempre que eles precisam estar sempre associados aos decantadores para limitar a ruptura dos flocos devido à sua fragilidade. Puxa, a gente deu um salto super importante hoje, porque a gente conseguiu discutir um aspecto que é dos mais relevantes na hora em que eu faço o acoplamento do fluculador e do decantador. Aí nas nossas próximas aulas vai ficar muito claro por que naquele exercício que a gente fez, a gente admitiu 20 metros. Agora a gente precisa aprender a dimensionar o decantador, entender como é que ele funciona, gerar os seus parâmetros de projeto, que naturalmente vão ser diferentes dos parâmetros de projeto de floculação. Sacaram, turma? Dúvidas? Tranquilo? Ufa. Na moita. Certinho, no horário certinho. Nenhuma dúvida? Então, bom, não deixem de fazer essas contas para vocês poderem adquirir certa fluência. Não deixem de fazer essas verificações. Verifiquem. E aí, na semana que vem, a gente perde um tempinho para conversar, para aqueles que fizerem, peço que vocês façam, e aí a gente discute um pouquinho os resultados, aí vocês observam os valores diferentes que vocês vão obter. Tá bom? Pessoal, boa semana para vocês, até a semana que vem. Tchau, tchau.